Números. Capítulo 11. Depois o povo tornou-se queixoso, falando que era mal aos ouvidos do Senhor, e quando o Senhor o ouviu, acendeu-se a sua ira, o fogo do Senhor irrompeu entre eles, e devorou as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que se chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Ora, o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel também tornaram a chorar, e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como a semente do coentro, e a sua aparência como a aparência de bdelho. O povo espalhava-se e o colhia, e triturando-o em moinhos ou pisando num grau, em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, sobre ele descia também o maná. Então Moisés ouviu chorar o povo, todas as suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e aquilo pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse, pois, Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei graça aos teus olhos, pois que puseste sobre mim o peso de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me dissesses: Leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança de peito, para a terra que com juramento prometeste a seus pais. Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto choram diante de mim, dizendo: Dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque me é pesado demais. Se tu me has de tratar assim, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Disse então o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem os anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da revelação, para que estejam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão eles o peso do povo para que tu não o leves só. E dirás ao povo: Santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias. Mas um mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que se vos torne coisa nojenta, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou, todavia tu tens dito: Dar-lhes-ei carne, e comerão um mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos e gados, que lhes bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar, que lhes bastem. Pelo que replicou o Senhor a Moisés: Porventura tem-se encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. Saiu, pois, Moisés, e relatou ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dentre os anciãos do povo e os colocou ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, pô-lo sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais o fizeram. Mas no arraial ficaram 2 homens, chamava-se um Eldade e o outro Medade, e repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram para irem à tenda, e profetizavam no arraial. Correu, pois, um moço, e tenho dado os levitas a Arão, e a Eldade e Medade profetizaram no arraial. Então Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus mancebos escolhidos, respondeu e disse: Meu senhor Moisés, proíbe-lhe. Moisés, porém, lhe disse: Tens tu ciúmes por mim?
Oxalá que do povo do Senhor todos fossem profetas, que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Soprou então um vento da parte do Senhor e do lado do mar, trouxe codornizes que deixou cair junto ao arraial quase caminho de um dia de um e de outro lado, à roda do arraial, a cerca de 2 covados da terra. Então o povo, levantando-se, colheu as codornizes por todo aquele dia e toda aquela noite, e por todo o dia seguinte. O que colheu menos colheu 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor ao povo com uma praga muito grande. Pelo que se chamou aquele lugar Quibrote-Atavá, porquanto ali enterraram o povo que tivera o desejo. De Quibrote-Atavá partiu o povo para Azerote, e demorou-se em Azerote. Obrigado por acompanhar nosso canal e que Jesus, o Filho de Deus, seja luz em seus caminhos.